Cara, ainda bem que eu não faço vídeo criticando ninguém, cara, no intervalo do jogo, porque o Rossi deu uma falhadinha naquele gol, né? E ele foi o herói dos pênaltis. Foi o herói do jogo, galera! Flamengo classificado! Estamos nas semifinais da Libertadores da América e vamos pegar o Racing. Foi sofrido. Se não for sofrido, não é Flamengo, né, cara? Foi bem sofrido, né? Flamengo, pra que fazer a gente sofrer desse jeito? Tinha que ser nos pênaltis? Meu Deus do céu, quase morri do coração. Minha reação tá lá no nosso Instagram, Marcos Fla React. Tá bom, galera? Tamo juntos! Vamos acompanhar aqui o pós-jogo do Linha de Passe para falar dessa classificação heróica do Mengão nos pênaltis, com o herói sendo o Rossi. Pra muitos aí que grava vídeos, né, no intervalo do jogo, né, falando... pegar o Rossi como vilão, né? E agora vão ter que se redimir, pedir desculpas, porque o Rossi foi o herói. E eu sofri, hein? Misericórdia. Vamos lá pro vídeo? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Um abraço para você que é fã de esportes, está acompanhando a gente no Disney Plus, na ESPN, no YouTube e também no Linha de Passe. Deu Flamengo com muita dificuldade. É verdade. Suado, sofrido. Teve gente quase infartando nos pênaltis. O pessoal no chat aqui falando que quase caíram da cadeira. Ainda mais na cobrança do Léo Pereira, hein? Mas o Flamengo, apesar da derrota, nos 90 minutos, nos pênaltis, garantiu a sua classificação mais difícil do que se imaginava. E o cara que apareceu ali, o Felipe Luiz, durante as cobranças de pênaltis, meu Deus do céu, um desespero só. Colocava as mãos na cabeça, agachado, e esse cara foi o herói, hein? A gente estava até preparando para falar do Rossi, o gol que ele tomou, que teve uma falha, não foi bem no lance, mas esquece, amigo, esquece, porque o Rossi nos pênaltis foi monstro. Pegou 2 pênaltis, é para isso que esse goleiro foi contratado. Os jogadores do Flamengo estão de parabéns, porque todos bateram muito bem, cara. De pegador de pênaltis, e na hora que mais precisou do Rossi, ele apareceu e colocou o Flamengo nas semifinais da Libertadores da América. Vai ter Flamengo e Racing, tem mais um argentino no caminho do Flamengo aí. E na outra semifinal vai ter Palmeiras e LDU, porque a LDU eliminou o São Paulo, é outro jogo que a gente vai falar hoje. E claro, a gente vai destrinchar esse resultado do Flamengo, essa classificação. O cara da classificação, momento de alívio, porque foi tenso. E independentemente do que foi o jogo, o torcedor está comemorando porque está em mais uma semifinal da competição. Estou aqui com o Eugênio Leal, estou aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, também com o Vitor Birner, para falar desse Flamengo, André Kfouri, que olha, foi bem mais difícil do que se imaginava, mas está lá, passou. O Flamengo não jogou bem, claramente não jogou bem. Alguma coisa está errada, para não falar que algumas coisas estão erradas quando o Flamengo tem o nível de posse de bola que tem hoje. Seja porque fez uma partida dominante e queria ter a bola por números absurdos, passando dos 60 e poucos % na casa do adversário, ou porque o adversário entendeu que, número 1, era sim a melhor maneira de enfrentar o Flamengo por uma questão de minimizar danos, ou número 2, depois que se colocou na frente do placar no finalzinho do primeiro tempo, entendeu que estrategicamente isso o aproximaria do segundo gol. Então, houve as duas situações hoje. E quando o Flamengo tem tanta posse, uma equipe que de fato se orgulha da sua qualidade com a bola, a sua qualidade de elaboração, a noção de que é por intermédio da posse que um time como o Flamengo se aproxima de uma boa atuação e, consequentemente, da vitória, o que já foi respondido pelo Felipe Luiz diversas vezes ao longo do período dele como técnico do Flamengo. E mesmo com esse nível de posse, o Flamengo não consegue fazer um gol. Nós já vimos outras vezes quando houve um volume ofensivo tremendo e os gols não saíram por falta de capricho na finalização, por eventualmente falta de sorte, que é um componente do jogo de futebol. Esse Flamengo peca, é um dos grandes defeitos do Flamengo. A incapacidade para concluir jogadas com a mesma qualidade que essas jogadas são criadas. No jogo de hoje, não foi esse o problema. No jogo de hoje, a finalização não foi o problema. No jogo de hoje, o Flamengo foi contido por um time que é pior do que ele, que eu acho que a gente vai poder falar sobre isso mais para frente, colocou em campo algo que eu chamo de orgulho institucional pela forma como o confronto foi tratado, mas agora, nesse momento, quando a gente está começando aqui o Linha de Passe,
Eu nem acho oportuno falar sobre isso, é melhor a gente falar sobre o jogo jogado mesmo. E utilizando uma jogada que era a única que ele podia fazer, que é a jogada que produziu esse gol aí, já nos acréscimos do primeiro tempo. E por pouco não produziu um outro, na verdade produziu outro, mas o jogador estava impedido, uma correta anulação. Mas por intermédio da única jogada que poderia machucar o Flamengo na noite de hoje, que é a bola esticada pelo alto, para que uma casquinha ou uma bola não dividida como essa no gol, sobrasse para alguém mais próximo, gerando a possibilidade de conclusão, o Estudiantes ganhou do Flamengo. Isso não é normal. Pois é. Então, hoje, a torcida do Flamengo, é claro, está feliz pelo resultado final, uma classificação para a sequência da Libertadores nos pênaltis. No final das contas, talvez isso seja o que mais importa. E acredito que nas entrevistas coletivas será lembrado mais uma vez o público que está assistindo que um jogo de futebol é composto por duas equipes, você não pode analisar um jogo pensando só em uma. Mas a distância técnica entre o Flamengo e o Estudiantes é muito grande para essa classificação ter acontecido apenas nos pênaltis, quase não acontecer. Então é para se pensar, o Flamengo esteve aquém do que deveria no global desse confronto, exceto ali a primeira meia hora, 35 minutos do primeiro jogo no Maracanã. Mas na noite de hoje, a ideia de jogo do Estudiantes foi mais competente. O Estudiantes esteve mais perto do seu objetivo final do que o Flamengo. E o Rossi foi o jogador que deve ser celebrado pelo desempenho dele num jogo completamente diferente, que é o jogo das disputas de pênaltis. Ele brilhou e o Flamengo passou. Jean, o futebol, ele apronta, né? Você tem o Benedetti, que ele faz o gol, ele faz o segundo, que foi invalidado, aí vai para os pênaltis, o Benedetti perde o pênalti. E o Rossi, que tinha falhado, na minha opinião, estou até conversando com o pessoal, então muita gente achando que o Rossi falhou também no primeiro gol, aí vai para os pênaltis e ele vira herói. É uma noite daquelas para o futebol, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Essa história não é nem tão rara assim, né? Do cara que faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade e a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Não é idade não, porque o time do Estudiantes, eles têm um ano só a menos do que a média de idade do time do Flamengo, né? E eles pouparam os jogadores na segunda-feira. E o Flamengo poupou a metade do time contra o Vasco e depois no segundo tempo entraram aqueles jogadores, né? É bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos. Não, um ano. Não é pouca coisa. 5 não, 4 anos de diferença. Mas a média de idade do Flamengo é de 29 anos ou 28 e a deles 27 ou 28. É um ano só de diferença. Eu tinha visto ontem. Se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade,
isso muda bem, né? Quer dizer, então, eu estou falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. Não, é impossível. É impossível. São jogadores experientes. Exato, num jogo como ali, conhece, esta. entende. Assim, e, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande, tecnicamente, e o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem os jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui até de lição para a sequência da competição, agora pegando raça? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando um está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas é isso, serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. E a confiança no Rossi? A gente sabe que é um cara diferenciado nos pênaltis. Ele se merece tudo isso, assim que é um cara do bem que está trabalhando muito para o time. Obrigado, Arrasca. Tudo bem, Carrascal? Um jogo bem difícil para o Flamengo, você já estava acostumado a jogar aqui, já sentia a pressão, houve ônibus até apedrejado da delegação antes da partida. Vi que você entrou em uma frieza para cobrar o pênalti ali. Bateu bem. O time soube passar por dificuldade para avançar para as semis. Sí, la verdad que bueno, que fue un partido difícil, siempre existen las anormalidades de fuera del campo, que siempre la gente abucheando, siempre gritando, pero bueno, sabemos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil, creo que el equipo se sobrepuso. Creo que salimos siempre en busca del partido, creo que todos hicieron un esfuerzo grande y bueno, pues en los penales pues pudimos sacarlo adelante, pudimos ganarlo y la verdad que muy contento. Gracias. Rossi, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão, do gol sofrido, e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sim, primeiramente muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, que a gente treinou lá e para mim, Estudiante, obviamente, foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com o Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, ele tinha ali na base. Aprendi muito com ele, quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele
todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, Estudiantes fez grande papel na Libertadores, lamentavelmente no jogo de mata-mata só passa um, e hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi. Parabéns. Tá aí, o Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Berner, admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, sim, um tom abaixo, individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque o Saúl no primeiro tempo foi o melhor em campo, né? foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando. Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m, então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas, e assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom, o lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascaciba aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim, eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele, ele é muito rápida, mas o goleiro ele estava num ângulo muito bom para defender. E aí a ação dele não foi tão rápida e ele tomou um gol que um goleiro do nível dele não toma e não pode, ainda mais o goleiro do Flamengo. E aí as coisas ficaram bem difíceis, porque você não via a reação do Flamengo. Eu esperava um Flamengo mais entusiasmado, mais ligado no jogo, com mais movimento. E o que era o Flamengo? O Estudiantes deixava o Flamengo sair jogando, porque se também não vai botar o Carrilho, vai acabar o gás dele, aos 34 anos, com aquele tamanho todo, se ele ficar correndo atrás de saída de bola, o jogo dele acaba. Então, o time ficava um passo atrás e começava a interferir no meio de campo. E aí o Flamengo começou a errar passe. Errou bolas muito. que normalmente são bolas muito bem produzidas, que alcançam a área. E ali a gente não viu realmente o Flamengo num dia bom, olha, nem razoável. Porque Uma pergunta pra você que tá assistindo o vídeo. Será que o Flamengo sentiu a pressão da torcida, cara? Porque o Flamengo errou muitos passes e não fez um bom jogo nos 90 minutos, né? Primeiro tempo razoável pra bom e o segundo tempo péssimo. do lado direito o jogo era pro Valera, o Plata jogando por dentro com o Bruno Henrique. Com o Pedro, e depois aí entrou o Bruno Henrique depois no segundo tempo. E o Samuel Lino sozinho, abandonado, de vez em quando ia uma bola. Então, realmente, o Flamengo conseguiu um enorme resultado por aquilo que ele jogou pelo futebol praticado aqui em La Plata, diante de uma equipe que tem limitações, mas deu tudo dentro de campo. Esse foi o Estudiantes. Perfeito, Calçal. O Felipe Luiz já chegou, então um abraço para você, bom descanso aí, Calçade. Abraço. Vamos lá, Flamengo segue, mas que esse jogo sirva de exemplo para o próximo confronto, que vem o Racing. Exatamente. O Racing é melhor que o Estudiantes. Tchau. Alerta para o Flamengo. Meus queridos aqui do meu lado esquerdo,
Felipe Luiz. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Galera, eu vou trazer a entrevista do Felipe Luiz depois no próximo vídeo, tá? Só aproveitando esse gancho, né, cara, que isso sirva de lição, porque o Flamengo não pode cometer o mesmo erro contra o Racing. E o Racing joga melhor do que o Estudiantes, né? Então, assim, cara, time argentino, nunca é fácil jogar contra eles na Argentina. Então, no Maracanã, o Flamengo tem que matar o confronto. Tem que fazer 3, 4, quantos puder. Não pode chegar na frente do gol e querer dar passe de letra, querer inventar, querer fazer gol bonito. Tem que fazer gol de bico, tem que fazer gol contra, tem que fazer gol com a bola desviando no adversário. Tem que fazer gol, cara. O importante é o gol. Mata-mata, Libertadores, é diferente. É assim que se joga. O Flamengo não fez um bom jogo no contexto geral dos 90 minutos hoje. Primeiro tempo razoável para bom, né? No meu ponto de vista, o Saul foi o melhor em campo. O Arrascaeta não fez um bom jogo, o Pedro não fez um bom jogo, o Samuel Lino não fez um bom jogo. Vários jogadores não fizeram um bom jogo, né? O Rossi falhou no gol, só que o Rossi acabou sendo o herói da classificação, né? Isso é o mais importante, porque o ser humano é assim, ele cai, só que a gente tem que aplaudir quando ele tem a força de se reerguer. E o Rossi fez isso, cara. Durante os 90 minutos, ele teve uma falha crucial. E na hora de definir o confronto, a classificação, ele foi o melhor em campo. Ele pegou 2 pênaltis. Ele foi o herói do jogo e a gente tem que aplaudir porque, cara, pegar pênalti não deve ser fácil, né? O Flamengo está de parabéns nas cobranças de pênaltis. Os 4 jogadores que bateram, começando com o Jorginho, todos eles bateram muito bem. O Carrascal, o Jorginho, o Léo Pereira. Cara, que cobrança do Léo Pereira, hein? Meu Deus do céu. E a cobrança do Carrascal, cara? Jorginho, todos eles, cara, né? Então, assim, a gente tem que dar os parabéns para quem cobrou os pênaltis e cobraram bem demais. Estamos na semi e agora vamos pegar o Racing, né? E é isso, galera. O Flamengo precisa encarar a Libertadores diferente, cara. Não pode se repetir o que aconteceu nessas quartas de final. Senão, o Flamengo pode ficar pelo caminho. Falta muito pouco para a gente chegar na final, né? Do outro lado, tem o confronto do Palmeiras contra a LDU. Quem vai passar? Não sei. O Palmeiras é melhor que a LDU, só que o fator altitude pode surpreender, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí no mês que vem, né? Que deve ter as datas das semifinais. Valeu, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras! Tô feliz, cara. Valeu, fui!